Oi, gente! Hoje já é outro dia, minha gente. Tentando aqui continuar, na verdade, esse vlog, minha gente. Eu quero postar ele hoje pra vocês. Mas eu pensei no seguinte, eu falei, cara, eu não sei se vocês percebem, né, mas eu evito de falar. Evitei durante todo esse tempo de colocar até mesmo o nome autismo no título dos meus vídeos, mesmo que eu falasse sobre o autismo da Micaela, eu sempre evitei de colocar nos temas dos vídeos, nos títulos, na capinha assim do vídeo, né? Porque eu não quero que isso, tipo um assunto de polêmica, sabe? Eu não quero divulgar o canal, ou sei lá, fazer com que o canal tenha mais inscritos por conta do autismo. Eu não quero que seja o tema principal também do meu canal, porque a minha preocupação toda gira em torno da exposição da Micaela, né? Eu sempre penso muito nisso. Mas também tem um outro lado da história, um outro lado da moeda, que são as mamães que também passam pelas coisas que eu passo como mãe de uma criança que está dentro do espectro autista. E sabe, eu tenho a privilégio, né, de ter um marido que me ajuda, que não somente, né, me ajuda no sentido de que, ele tem que fazer a parte dele, sim, só que o Pedro ele me dá suporte em tudo, inclusive psicologicamente, emocionalmente e também na hora da ação realmente, que é muito necessário, né, pra valer, na hora que o negócio a chapa esquenta, na hora que tem que pegar a criança, que tem que ter paciência. Então, assim, a gente conversa muito e ele me ajuda muito emocionalmente, psicologicamente, ele é quase que um psicólogo 24 horas. Mas eu sei, gente, que infelizmente nem todas as mães têm esse suporte dentro de casa. Muitas vezes o marido nem acredita no diagnóstico do filho. E fala, não, cada criança tem seu tempo, você é doida, tá inventando isso. Então, ela não tem apoio de forma nenhuma, sabe, de parente, ela não tem apoio da mãe, dos avós, né, no caso, não tem apoio do marido, ela não tem apoio de ninguém. Então, eu pensando nisso, eu sempre pensando, né, desde o início, desde que eu descobri, né, o diagnóstico da Micaela, inclusive eu quero fazer e vou fazer uns vídeos sobre isso, né, sobre como eu descobri e tal, enfim, tudo direitinho. Eu resolvi falar mais sobre como é ser mãe de uma criança dentro do espectro autista, porque eu não quero expor a Micaela, né, como é ser uma pessoa que está dentro do espectro autista, mas bem dentro do espectro autista. Mas eu quero falar sobre minhas sensações, sabe, sobre como é ser mãe de uma criança dentro do espectro autista, que vocês já podem imaginar que não é uma coisa tão simples, né? É claro que a Micaela, por exemplo, ela tem um nível que é considerado leve, né? As questões dela são poucas em relação a outras crianças que têm questões muito mais sérias, né? Crianças que se machucam, que batem a cabeça na parede, que fazem movimentos repetitivos. A Micaela tem uma questão na fala, mas ela fala algumas coisas, ela fala muitas vezes pra dentro, ela se comunica no geral muito bem, mas a questão dela maior é a questão da fala, da comunicação, que isso dificulta, isso faz com que as coisas simples do nosso dia a dia fiquem mais difíceis de ser ensinadas, né? Por exemplo, quando você quer ensinar alguma coisa pro seu filho de 3 anos de idade, você pode contar uma historinha, você pode usar exemplos, ou quando você quer corrigir, por exemplo, né, você pode dizer, olha, você não vai ter isso. Da Micaela em si, de uma criança dentro do espectro autista, talvez isso vai ser muito mais difícil. Não que a criança não vá entender, né? Tem algumas crianças que entendem, a Micaela entende muita coisa, inclusive. Mas essa troca, né, essa troca da comunicação, ela possivelmente vai ser mais complicada e ela não vai acontecer da maneira que aconteceria com uma criança considerada aí típica, né? Então isso faz com que os dias sejam muito mais cansativos. Porque aí para você explicar uma coisa, para você ensinar uma coisa para uma criança dentro do espectro autista, é muito mais complicado, muito mais difícil, digamos assim, né? Na verdade, você tem que saber a maneira certa de ensinar. Não é tão prático como uma criança, né, considerada típica na mesma idade. Então isso faz com que o seu dia se torne bem mais puxado, bem mais cansativo. Porque você não tem essa troca. Muitas vezes você não sabe se a criança realmente entendeu o que você falou.
tem crianças autistas que são verbais, que falam, mas que mesmo assim, muitas vezes é muito difícil de explicar porque elas são bem literais. Então, por exemplo, sei lá, aí não sei dar um exemplo agora, mas uma coisa que você fale que não é aquilo que você quer dizer, ela não vai entender nas entrelinhas, ela vai simplesmente entender o que você falou. Então também vai ser difícil essa comunicação com a criança. Então, outras questões também é que as crianças autistas muitas vezes também têm dificuldade de sono, dificuldade de quebra de rotina. Então ontem, por exemplo, a Micaela nos deu aí uma canseira, mas que a gente já tá meio que acostumado, né? Principalmente, na verdade, mais pro Pedro, porque o Pedro... Ó quem tá aqui, ó quem tá querendo que eu pare de gravar. Nhom, 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 nhom. Tá comendo pão? Tá comendo pão? Também tem esse detalhe, Micaela não gosta que eu grave vídeo, ela fica um pouco agitada quando eu estou falando com o celular. Geralmente ela não gosta, né? Mas às vezes rola. Ela tem sido mais tranquila em relação a isso. Mas resumindo, gente, então... Ontem ela deu uma trabalheira pra gente também, porque ela acordou várias vezes e a gente não tava entendendo o que tava acontecendo. Porque a maioria das crianças que estão dentro do espectro autista, elas têm dificuldade também com sono. Eu passava, por exemplo, 3, 4 horas ninando a Micaela para ela dormir quando ela era bebê. E atualmente ela até pega no sono um pouco mais fácil, mas nem sempre. Às vezes ela começa a reclamar, começa a andar para um lado para o outro, do nada, e você... Nada resolve, gente. O que resolve é você esperar. Ou uma coisa também que me ajuda um pouco é que eu tento recriar a forma normal de que ela dormiria. Por exemplo, ontem a gente botou ela pra dormir de um jeito diferente. A gente apagou tudo e ela ficou vendo desenho no celular. E geralmente as coisas não ficam totalmente apagadas, geralmente tem alguma luz, alguma coisa assim. Então ontem eu tentei recriar esse cenário, mesmo assim não adiantou. Ela passou a madrugada toda bem agitada, ela acordou várias vezes, ela ficou andando pela casa, ela ficou chorando, aí fica se jogando na cama, né? Tem que ficar cuidando para que ela não se machuque. Mas isso raramente acontece, assim, de verdade. Isso raramente acontece. Ela acorda geralmente na madrugada, mas ela vem para nossa cama e depois já volta a dormir. Então, tem dias que são dias mais difíceis, dias mais cansativos. E eu tenho esse apoio. Então, eu fico imaginando que, assim, é claro, é mais do que a obrigação, é claro, do Pedro, né, como pai, ter, né, também fazer a parte dele, é óbvio. Mas tem homens que não entendem isso não, gente. Que acham que é só a mulher que tem que ficar acordada, só a mãe que tem que cuidar de todas as demandas. Então isso é uma coisa horrível, porque a pessoa surta. Certamente eu já vi casos de mulheres, de mães, de crianças que estão dentro do espectro autista, que quiseram se matar. Simplesmente, para vocês verem como a coisa é séria. Então, assim, vendo essa responsabilidade que eu tenho aqui com o canal e eu sinto que eu tenho para com essas mães que também têm crianças que estão dentro do espectro autista, eu achei bacana eu trazer um pouco da minha realidade, sim, para vocês, para que nem tudo são flores, né? Não, nem sempre tudo é tão fácil. E graças a Deus o Pedro tem estado mais em casa e isso facilita porque ele consegue, né, me dar essa tranquilidade, né? Eu não vou mentir pra vocês, eu tive medo realmente de ficar em casa sozinha com as duas, porque, né, além de eu ter a Micaela, de 3 anos e 1 mês, eu tenho a Maitê, de 6 meses. Então, não é fácil, é punk, eu tenho que estar, né, sempre administrando ali as duas. E sozinha é bem complicado. Então, quando o Pedro tá em casa, quando ele tá pra chegar, eu fico bem mais tranquila, assim, isso me tira uma carga enorme. Porque aí eu sei que eu posso contar com ele para me ajudar a administrar. Então, assim, no geral, a nossa realidade aqui é uma realidade mais tranquila. Eu tenho o Pedro que entende, a gente tenta lidar com a Micaela da melhor maneira possível. Tem várias estratégias que a gente vai utilizando, que a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo. Então, que fazem com que ela responda super bem. Mas tem momentos e dias difíceis, sim. E pra você que tá aí, mamãe, me assistindo, que pela primeira vez eu vou colocar no título do vídeo, sim, a palavra autismo. E vou trazer mais vídeos também sobre o assunto aqui no canal, para trazer informação, porque também tem aquela questão em que as pessoas ficam com medo, né, de lidar com pessoas que estão dentro do espectro autistas, que acham que essas pessoas que estão dentro do espectro autistas são pessoas agressivas, ou que são pessoas, sei lá, que têm
sabe? Nem usar essa palavra, mas enfim, que não conseguem aprender, que são menores do que a gente, né? Que somos pessoas consideradas típicas, né? Muito embora cada um de nós tenha a sua dificuldade, tirar esse tabu também da cabeça das pessoas, porque os autistas podem sim aprender. Você só vai ter que ensiná-los de outra maneira. Você vai ter que ter um outro jeito de ensinar para que eles consigam aprender. Você tem que trabalhar outras coisas neles, né? Então, tem que ter uma paciência um pouco maior, sim. E a gente, às vezes, a gente fica naquela posição de mãe, de autista, ela é super mãe. Olha, ela pode até ser realmente uma super mãe, mas ela, por ela, né, se predispor e tal, mas ela não é uma super mulher. Ela é uma pessoa como qualquer um. Então ela tem as suas dificuldades, ela fica cansada, ela fica exausta, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio, ela precisa também de pessoas, de mães que falem mais sobre isso também, para que ela não se sinta sozinha. Então ela não é uma super mãe. Às vezes eu pego pensando assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Como é que vai ser? Hoje eu fiquei pensando na madrugada, assim, orando. Eu sempre tô orando pela vida da Micaela. Atualmente tenho orado mais, porque me vem vários questionamentos sobre o futuro e tudo mais. Mas atualmente, assim, pensando, às vezes eu fico pensando, até perdi o pensamento, mas às vezes eu fico pensando, gente, queria que a Micaela voltasse a ser bebê. Porque, embora fosse muito difícil, era difícil pra mim, mas não era tão difícil talvez pra ela, não sei explicar. Atualmente, como ela tem que estar em sociedade muito mais, né? Ela tem que ir pra escola, tem que estar com as outras crianças, o meu coração fica bem mais apertado, porque aí começa a atingir mais ela. E isso, a tendência é só aumentar, né? Porque ela vai precisar se relacionar com a irmã, mais ainda do que ela se relaciona hoje. Ela vai precisar se relacionar, já tem feito, né, na escola, com as outras crianças. Ela vai daqui a pouco estar no mercado de trabalho. Então a gente como mãe, principalmente a mãe de criança dentro do espectro autista ou tem qualquer outro tipo de deficiência ou doença, enfim, a gente quer proteger que eles fiquem bebês, de fato, porque aí fica mais fácil de lidar. Então, assim, não é fácil, gente, não é fácil as preocupações, mas a gente precisa realmente lançar tudo isso aos pés do Senhor. A gente já vê diariamente na vida da Micaela um milagre, todos os dias. A gente crê que o nome dela, né, que significa Micaela, ninguém é como Deus. A gente crê que realmente o nome dela, a vida dela, né, esse nome com um significado tão especial, a vida dela vai glorificar o nome do Senhor. Então a gente crê que as pessoas vão olhar para a vida dela e vão dizer, caramba, ninguém é como Deus, não há outro Deus realmente. Então é isso que eu oro, mas enquanto a gente precisa lidar com isso, enquanto a gente está nesse processo dela de aprendizado, que ela é tão pequenininha, né, eu creio que ela vai com certeza aprender muitas coisas ainda, mas a gente precisa estar aqui para ajudá-la. A gente precisa lidar com isso, né? Então o dia a dia não é tão simples e é por isso que eu tô aqui para falar com vocês que são mamães também de crianças no espectro autista ou crianças que têm qualquer outra dificuldade. Porque quanto mais a gente esconde, eu acho que mais fica que negócio intocável, que as pessoas não falam e fica todo mundo com medo, e fica todo mundo achando esquisito. E acabam realmente colocando essas pessoas pra fora da sociedade, sabe? E é uma realidade, a gente precisa aprender a lidar. Acho que a Micaela tá querendo fazer alguma coisa, ele tá tirando a calcinha, querendo fazer cocô ou xixi. Mas é isso, gente. Então eu queria finalizar esse vlog assim com vocês, conversando com vocês. Compartilhem esse vídeo com outras mães também, que têm crianças dentro do espectro autista, para que elas se inscrevam aqui no canal, possam ser motivadas. Porque tem vida sim, gente, tem vida, tem esperança, tem alegria, tem amor, tem sim depois de um diagnóstico, sabe, desse ou de qualquer outro diagnóstico. É isso, gente, fiquem com Deus, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar aí o seu like, a sua curtida, que vai me ajudar bastante. Eu tô com a sobrancelha gigante, como vocês podem ver, a unha ainda está a fazer descascando, né, enfim, uma hora eu consigo parar pra me cuidar. E é isso, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa sua curtida aí pra mim. Também deixa aqui o seu comentário, até esqueci o que eu tô falando, vai ficar. Me segue também lá no meu Instagram, que é @priduarteblog, vou deixar o link, tá sempre no primeiro comentário do vídeo e na descrição do vídeo.
Não esquece também que nesse período aí que a gente tá de quarentena, a nossa igreja tem feito aí 21 dias de oração, um propósito muito bacana. Tá tendo live todos os dias no canal da nossa igreja, às 18 horas. Tá sendo muito bacana. Pare tudo que você estiver fazendo pra orar, pra clamar. O Senhor realmente, ele nunca perde o controle. Então que você continue crendo nisso também e vá lá acompanhar todos os dias às 18 horas, enche a sua casa de esperança, de paz e de louvores e da presença do Senhor, que é o mais importante. Fique com Deus até o próximo vídeo. Tchau, tchau!